Oi, gente. Meu nome é Camila, eu sou uma das monitoras de genética esse semestre e eu vou corrigir hoje a lista de segunda lei de Mendel e heredograma, certo? Que foi um dos assuntos que Marcos falou que mais iria cair na prova desse semestre de 2020.2. Principalmente primeira lei, segunda lei, interpretação de heredograma vai cair muito. Esse assunto aqui de mutações gênicas, ele falou que não vai ser um assunto muito cobrado, vai ser uma ou duas questões no máximo. Vai estar na prova, mas não com tanta intensidade quanto as leis de Mendel e principalmente heredograma, certo? Sistema BO, sistema RH, enfim. Então vamos lá, vou começar a corrigir a primeira questão. Deixa eu ver aqui, eu coloquei um resumo da questão, né? Porque ela fala que a presença do alelo recessivo em homozigose no genótipo gera a pelagem dourada, certo? Então, ezinho, o recessivo E gera a pelagem dourada. Então, ezinho vai ser dourado. E aqui nesse texto tem uma parte que é um pouquinho bugada para interpretação. Talvez algumas pessoas tenham tido dificuldade. Porque ele fala assim, ó. Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante E serão pretos, se tivessem pelo menos um alelo dominante B, ou marrom, se forem homozigóticos bezinho. O Ezão, ele vai estar tanto em pretos quanto em marrons. Só que os pretos, eles têm o Bzão. E o marrom é Ezão com bezinho, certo? Então, aqui eu até coloquei. Então, quando tiver Ezão com Bzão, vai ser preto. E Ezão com bezinho vai ser marrom. Aí a questão fala que o cruzamento de um macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo do macho é. Então, temos que descobrir o genótipo do macho. Se o macho é dourado, a gente já sabe que ele tem que ter o ezinho, certo? Então, ele precisa do ezinho e o resto a gente não sabe. Aí a fêmea, certo? A fêmea é uma fêmea marrom. Então, para ser marrom, a gente vê aqui ó, que tem que ter o ezão e o bezinho, segundo o enunciado da questão. Então, vamos descobrir o genótipo do macho pelos filhos agora, certo? Se o macho dourado teve um filho preto, significa que ele teve que mandar um bezão para esse filho. Para nascer preto, esse filho tem que receber um bezão. E a fêmea, a gente já sabe que não tem bezão. Então, esse bezão só pode ter vindo do pai, obrigatoriamente. Porque se a mãe não tem, porque ela é marrom, ela é bezinho, então o filho não poderia ter nascido com esse bezão se não fosse pelo macho. E aí a outra resolução seria que o outro filho é marrom, certo? Então, se o outro filho é marrom, ele tem que ter 2 bezinhos para nascer com a pelagem marrom. Então, um tem que ter vindo do pai e o outro tem que ter vindo da mãe. Então, logo, o pai tem que ter um bezinho para mandar para o filho marrom. Certo? E aí resolveu a questão. O dourado resolveria o genótipo da mãe, né? Que seria ezinho. Porque para o filho ter nascido dourado, ele tem que receber 2 ezinhos. Se o pai mandou um, a mãe mandou outro. Certo? Então, o gabarito do genótipo do pai é letra E. Ezinho, bezinho. Agora a questão número 2. A questão 2 fala sobre miopia e o uso da mão esquerda. Certo? Então, eu chamei miopia de Mzinho, porque ele falou que é condicionado por genes autossômicos recessivos. Então, M de miopia, Mzinho. E mão esquerda, C de canhoto. Czinho. Recessivo, né? As duas doenças são condicionadas por genes recessivos. Então, vamos desvendar o heredograma aqui. Certo? A pessoa número 1, ela tem a linha vertical. Então, ela é canhoto. Ele é canhoto e divisão normal. Então, se ele é canhoto, ele tem alteração, né? Quem escreve com a mão esquerda, então ele é Czinho. E divisão normal, então ele tem pelo menos um Mzão. O outro a gente não sabe. Pode ser Mzão, ou pode ser Mzinho. Depende dos filhos dele, a gente vai descobrir depois. Então, vamos deixar assim. Aí, a mãe, agora a linha horizontal. Ela é destra, então ela tem um Czão, pelo menos. Pode ser Czão ou Czinho. Depende dos filhos. E ela é míope. Então, ela é Mzinho, porque a miopia é condicionada pelos genes autossômicos recessivos de acordo com o enunciado da questão, certo? Agora, esse filho aqui, ele é cruzado, então é canhoto e míope. Logo, ele vai ser Czinho e Mzinho, porque são as duas características recessivas. Então, se ele tem 2 Czinhos, um veio do pai e o outro veio da mãe, certo? Então, a gente já desvendou aqui ó, o genótipo da mãe. E aqui a mesma coisa, Mzinho. Então, um Mzinho desse filho 3 aqui veio da mãe, número 2, e o outro Mzinho tem que ter vindo do pai. Então, o pai tem que ter um Mzinho para dar para esse filho aqui, certo? Agora, vamos lá, o genótipo do filho número 4. Da filha número 4, ela é destra e míope.
Então ela é destra, ela tem Czão, porque canhoto é Czinho. Ela é destra e míope, Mzinho e Mzinho, porque miopia é recessiva, certo? E aí, então esse Czão veio de quem? Da mãe, tá vendo? Só a mãe tem Czão pra dar pra essa filha aqui. Então a mãe mandou o Czão e o pai mandou o quê? Czinho, porque o pai só tem Czinho pra enviar, certo? Então ela é Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho. Agora, o marido dela. O marido dela é destro de visão normal. Então ele é Czão, alguma coisa. E visão normal é Mzão, alguma coisa, certo? A gente não sabe, vamos ver pelo genótipo do filho. O genótipo do filho é canhoto e míope, né? Então ele tem as duas alterações recessivas. Logo, um Czinho dele veio da mãe, outro Czinho veio do pai. Então o pai tem um Czinho. E um Mzinho dele veio da mãe, o outro Mzinho dele veio do pai. Então o pai tem um Mzinho também, certo? Então desvendamos o heredograma familiar inteiro. E agora vamos ver as alternativas. O indivíduo 2 deve ser heterozigoto para o alelo dessas duas características. O indivíduo 2 só é heterozigoto para a primeira característica, tá vendo? Ele é homozigoto para a outra, porque as duas são recessivas. Então, alternativa A, falsa. Alternativa B. O indivíduo 3 deve ter herdado os alelos dessas duas características apenas da mãe. O indivíduo 3 herdou alelos apenas da mãe? Não. Nem tem como isso acontecer, né? Um alelo sempre vem do pai e outro vem da mãe. Então, letra B, falsa. Letra C. A probabilidade do casal 1-2 ter uma criança destra de visão normal é de 1/4. Vamos calcular a probabilidade depois, porque a letra D dá para interpretar pela tabela, ou pelo heredograma ainda. Então, na letra D ele fala, todos os descendentes de pai míope e canhoto possuem essa característica. É verdade? Não, porque é uma característica recessiva. Então, se o pai for recessivo, né, míope e canhoto, e a mãe for dominante, o filho não vai ser míope e canhoto. Então, não depende só do pai, não, tá? Para ser míope e canhoto depende dos dois, porque o pai e a mãe mandam alelos para essa característica. Então, a letra D é falsa. Vamos para o cálculo da probabilidade da letra C e da letra E. Então, na letra C ele fala assim, a probabilidade do casal 1-2 ter uma criança destra de visão normal é 1/4, certo? Então, o casal 1-2 é esse daqui, que a gente já desvendou o genótipo. 1-2, aí eu fiz aqui, ó, o homem de verde e a mulher de vermelho. Então, eu vou avisar, quem tem dúvida de como separar os gametas assim em dupla para botar na tabela direitinho, vai me chamar no WhatsApp, no grupo, falar comigo lá. Eu sou uma das administradoras do grupo. Vai conversar comigo, me pedir para explicar direitinho isso no privado para vocês, tá? Porque aqui eu vou falar por cima, considerando que vocês já assistiram a aula de Marcos e que vocês já sabem o assunto. Então, se tem alguém que não sabe fazer isso, me chama que eu vou explicar bem detalhadamente. E aí aqui... Então, basicamente o cruzamento é distribuição dos Czinhos com os M, certo? Do C com M, o C com o primeiro M e o C com o segundo M. Pega o segundo C, o C com o primeiro M e o C com o segundo M, coloca na tabela. Aqui, a parte vermelha eu fiz a mesma coisa. Ó, o primeiro C com os dois M's, então Czão, Mzinho, Czão, Mzinho. E o segundo C com os dois M's. Czinho, Mzinho, Czinho, Mzinho. Fez isso, botou na tabela pai em cima, mãe do lado. E aí eu fiz o cruzamento, certo? Deu isso aqui do cruzamento. O que ele está perguntando? A probabilidade do casal 1-2 ter uma criança destra de visão normal. Então, para ser destro tem que ter Czão. E para ter visão normal tem que ter Mzão. Então, tem que ter pelo menos um Czão e um Mzão. Aqui, ó. Aqui tem Czão e Mzão. Então, essa criança aqui, ela vai ser destra de visão normal. Czão com Mzão. Onde é que mais tem aqui? Aqui tem. Czão com Mzão. E é isso, acabou. Aqui é Czão com Mzinho, Czinho com Mzinho não. A gente quer sempre Czão com Mzão. Então, são 4 possibilidades, certo? 4 de 16. Se você contar o quadro inteiro aqui, ó, esse cruzamento inteiro que a gente fez aqui, tem 16 possibilidades. E só 4 delas é o que a questão pediu, ó. Então, qual é a probabilidade da criança destra de visão normal? 4. 4 de quanto? De 16. E aí, simplificando essa fração, né, dividindo por 4 em cima e embaixo, dá 1/4, certo? Então, a probabilidade é 1/4 da criança, do filho ser destro de visão normal. Tá certo essa alternativa, letra B. Vamos ver porque a letra E tá falsa. A probabilidade do casal 4-5 ter uma criança míope e canhota é de 3/8. Então, pega o casal 4 e 5, que já tem aqui. Aí eu botei o pai de verde, a mãe de vermelho. Separei em duplas os alelos e fiz o cruzamento certinho na tabela. Certo? Aí deu isso aqui e ele quer míope e canhota, ou seja, tudo recessivo, né? Aqui, míope e canhoto. Só tem esses daqui, que é míope e canhoto ao mesmo tempo.
Os outros nenhum mais são. Então, são 2 possibilidades de 16. E não 3 de 8, certo? 2 de 16 dá 1 sobre 8 e não 3 sobre 8, quando você simplifica. Então, esse aqui está incorreto. Letra B é a alternativa certa. Então, vamos lá para o número 3. Tá falando, na questão 3, está falando de novo da miopia e do canhoto, né? 2 alelos recessivos, que determinam essas condições. Aí ele fala que o homem de visão normal... Então, se o homem tem visão normal, ele tem um Mzão. Porque se ele tiver 2 Mzinhos, ele já vai ser míope. Então, vamos botar o Mzão dele. E destro. Se ele é destro, ele não é canhoto. Então, ele tem um Czão. Certo? Só que esse homem, ele tem um pai que era míope. Então, se o pai era míope, ele era Mzinho. E só podia ter mandado o alelo Mzinho pro filho. Porque ele só tem 2 Mzinhos. Então, ele tem que mandar um Mzinho pro filho. Esse Mzão do homem veio da mãe. E o pai também era canhoto, então ele também mandou um Czinho pro filho, porque se ele é canhoto, ele só tem 2 alelos recessivos para enviar. Uma mulher, ela é míope, né? Aqui agora, ela tá falando que é míope. Então, se ela é míope, ela tem 2 Mzinhos. E destra, se ela é destra, ela tem um Czão. Só que a mãe dela era canhota. Se a mãe dela era canhota, a mãe dessa mulher tinha 2 alelos recessivos C para enviar. Então, ela mandou um Czinho pra filha dela, porque o pai dessa menina mandou o dominante, certo? A mãe, como era canhota, só tinha recessivo para enviar. Então, essa informação desvendou os alelos que estavam faltando. E aí a gente achou o genótipo do homem e da mulher, que se formou um casal, e aí ele quer saber a probabilidade da criança ter o fenótipo igual ao do pai. Preste atenção que ele não quer saber do genótipo da criança, ele não quer um genótipo igual a esse, ele quer um fenótipo, ou seja, ele quer uma criança que seja de visão normal e destra. E aí a gente vai fazer o cruzamento, né? Com aquela distributiva, pega o C e distribui com os 2 M's, depois pega o segundo C e distribui com os 2 M's, vai dar isso aqui. Aí pega o C da mulher, distribui com os 2 M's, depois pega o segundo C e distribui com os 2 M's, que é o Czinho. E aí, fazendo isso, você vai ter as 2 colunas da tabela e vai fazer o cruzamento de um em um aqui. E aí você vai olhar se bateu. Verifica com a sua tabela para ver se está tudo certo. Então, aqui, ó, o Czão com Czão, deu Czão, o Mzão com Mzinho, deu Mzinho. Eu coloquei e assim por diante. Eu fui preenchendo. Se você contar, tem 16 possibilidades aqui, certo? Então, ele quer saber quantos são o fenótipo do pai. Então, para ser o fenótipo do pai, ele tem que ter um Mzão e um Czão. Porque o pai é normal para as 2 características. Precisa ser Mzão e Mzinho? Não, pode ser Mzão e Mzão, porque Mzão e Mzão também dá normal para miopia. Porque miopia só é míope se tiver 2 Mzinhos. Então, tendo um Mzão, já tá bom. Então, aqui, ó, tem um Czão e um Mzão. Nesse daqui também tem um Czão e um Mzão. Nesse daqui também tem um Czão e um Mzão. Todos esses daqui são fenótipos possíveis. Porque todos são visão normal e destro. Mesmo não tendo o genótipo igual do pai. Preste atenção que a questão não pediu genótipo, pediu fenótipo. Então, aqui também, ó, são possíveis filhos que têm Czão e Mzão juntos. Czão e Mzão juntos. Certo? Então, são filhos que têm todos. Não tem nem miopia, nem canhoto, nem escreve como esquerda. Então, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de 16. Então, tem 6 pintadas de 16 ao todo. Certo? Simplificando essa fração, dividindo por 2 em cima e embaixo, dá 3 sobre 8. 3 oitavos, que é a letra E da alternativa 3, tá bom? Vamos para a alternativa 4 agora. Lembrar que qualquer dúvida, manda no WhatsApp falando que não entendeu, me chama lá no grupo, que eu respondo para você no privado, gravo um vídeo, ajudo direitinho. Questão 4. Um homem daltônico e com pigmentação normal casa-se com uma mulher... Meu Deus. Estava respondido, eu apaguei. Um homem daltônico e com pigmentação normal. Então, vamos lá. Eu vou chamar daltônico de D, tá bom? Então, para ele ser daltônico, ele tem que ser Dzinho. Porque a questão fala, daltonismo é recessivo. E pigmentação normal eu vou chamar de A, tá bom? Porque é albino, certo? Então, ele tem pigmentação normal. Então, ele tem azão alguma coisa. Porque azinho é albinismo, certo? Albinismo é devido a um gene autossômico recessivo. A questão também falou.
Então, o homem ele vai ser desenho, desenho, azão, alguma coisa, que a gente não sabe. Pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho. A questão não definiu, não tem como saber ainda. Ele se casa com uma mulher de visão normal e albina. Então, se ela tem visão normal, ela tem um desão. E se ela é albina, ela é azinho, azinho, azinho. Porque a questão falou que o albinismo é recessivo. Aí, a primeira criança desse casal é uma menina daltônica e albina. Se ela é daltônica, ela tem desenho, desenho. E albina, ela é azinho, azinho. Conforme a questão diz. Então, vamos lá, vamos desvendar o genótipo dos pais pela filha. Se a filha tem 2 azinhos, um veio da mãe e o outro veio do pai. Então, o pai aqui, a gente já sabe que tem um azinho que estava faltando. E a filha, ó, tem 2 desenhos. Um tem que ter vindo da mãe e outro do pai, certo? Então, do pai tem o desenho, o da mãe que não tem, a gente colocou. Então, desvendou o genótipo do pai e da mãe da criança. Aí ele fala que a probabilidade desse casal ter uma criança do sexo masculino normal para as 2 características. Vamos lá. Aí eu peguei o pai, botei de verde e a mãe de vermelho. E fiz a distribuição em dupla dos gametas. Distribuí os Ds com os As e coloquei aqui. E os Ds da mãe com os As e coloquei aqui também. Primeiro D com primeiro A. Primeiro D com segundo A. Segundo D com primeiro A. Segundo D... Essa é a distribuição que vocês já sabem, já conhecem. Estou explicando. Aí eu fiz o cruzamento. Certo? De cada um individual. E aí vocês pausam o vídeo e verificam se bateu com o de vocês. E aí, o sexo da criança é masculino, né? Depois a gente vê isso, ele quer normal para as 2 características. Então tem que ter um dominante em cada, certo? Aí esses 2 aqui, ó, tem um dominante em cada, porque é normal para as 2 características. Esse daqui também, ó, um dominante em cada. Tem o desão e tem o azão, tem o desão e tem o azão. Esse daqui tem 2 desinhos, não. Aqui tem 2 azinhos, não e não. Então, 4 de 16, certo? Porque aqui todos os brancos são 16. Então, tem 4 de 16. 4 de 16 dá... Se você simplificar por 4 em cima e embaixo, dividir por 4 em cima e embaixo, dá 1 sobre 4, certo? 1 sobre 4 é a probabilidade dele ser normal para as 2 características. Então, quando você simplifica, fica 1 sobre 4. Aí, só que ele não quer só 1 sobre 4, ele não quer só isso, ele quer que a criança seja do sexo masculino. Então, você tem que multiplicar pela probabilidade dela ser do sexo masculino. Uma criança, ela só tem 2 alternativas, ou ela é homem, ou ela é mulher, né? Ou ela é de sexo ou ela é nasce com sexo masculino, ou ela nasce com sexo feminino. Então, tem 2 possibilidades e a gente só quer um. A gente não quer qualquer sexo, a gente quer o masculino. Por isso que a gente colocou aqui 1 sobre 2. E nessa multiplicação de frações, multiplica o denominador pelo denominador e o numerador pelo numerador. Então, 1 vezes 1 dá 1 e 4 vezes 2 dá 8. Certo? Então, dá 1 sobre 8. A probabilidade 4, letra A. Agora, vamos para a questão 5. Uma mulher pertencente ao grupo sanguíneo A, de RH negativo. Presta atenção aqui nessa questão 5, que na lista tá sem, ó. Cadê? Aqui, ó, tá falando RH, aqui é negativo, certo? Aqui também é negativo, tá sem o menos na questão, tá digitado errado. Então, uma mulher do grupo sanguíneo A, com RH negativo. Ai, meu Deus, tá respondido de novo. Eu apaguei. Pronto. Se ela é do grupo sanguíneo A, então ela tem o azão. Tem o A, né? Não vou colocar aquele I com azul em cima, porque não tem como fazer isso aqui no Word, tá bom? Então eu vou botar só o A, pra vocês saberem. E aí, ela é RH negativo. Então, ela é A alguma coisa, pode ser azão, pode ser AA ou ela pode ser AI, né? O sangue A, todo mundo sabe, pelo menos. Espero que eu tenha assistido a aula de Marcos e entendido que o sangue A, ele pode ser AA ou AI. E o RH, para ser negativo, ele é recessivo, certo? Isso aqui é uma coisa que você tem que decorar. RH positivo, dominante, RH negativo, recessivo. Então, aqui a gente não sabe se a mãe tem o azão ou o azão ou o izinho aqui, certo? Então, o homem casa-se com um homem, filho de pai do grupo AB. Com homem, casa-se com homem, filho de pai do grupo AB, RH negativo, e mãe, ORH negativo. Sim, vamos lá. Se esse homem o pai, ele é filho de um AB,
certo? De um AB com O. Então, ou ele vai ser A ou ele vai ser B. Não tem como ele ser AB aqui, né? Então, só que o filho desse homem com essa mulher é um filho do tipo B. Então, como a mulher é a mulher não tem B para dar para esse filho. Logo, esse homem, que é o pai da criança, ele que vai ter dado o B para a criança, certo? Então, ele pegou o B do pai dele, ó. O avô da criança, que era do grupo AB. Ó. Esse homem tem esse homem é filho de pai do grupo AB. Então, o pai dele é AB, passou o B para ele e ele passou o B para o filho. Por que ele passou o B para o filho? Porque a mãe não tem B para passar. Se ele tem um filho B e a mãe não tem B, é porque o B veio do pai, né? Obviamente. E a mãe dele é O. Sendo a mãe O, a mãe é Izinho, Izinho. Então, ela só pode ter passado o I para o filho, para o pai da criança, certo? Para o homem do casal. Essa mãe, ela deu um Izinho, porque ela só tem 2 Izinhos para dar. Então, ela deu um pro filho, e aí o filho ficou Bzinho. E a mãe era RH positivo. Como o filho desse homem é RH positivo, significa que esse homem, ele é RH positivo. Por quê? Porque ele deu esse Rzão, RH positivo é Rzão. Ele deu esse Rzão pro filho dele, por isso que o filho dele é positivo. Não podia ter sido a mulher ter dado esse Rzão, porque a mulher é negativa, ela é Rzinho, Rzinho. Então, ela não tem como dar Rzão, então o Rzão veio obrigatoriamente dele. E como o pai desse homem era RH negativo, ele só tem Rzinho para mandar pro filho. Porque ele é Rzinho, Rzinho. O pai do homem, ou seja, o avô da criança, ele só tem alelos recessivos para passar. Como a mãe passou o dominante, o pai passou o recessivo pro homem. E aí desvendamos o genótipo do homem. Como a criança é do tipo B e não AB, se a criança fosse do tipo AB, significa que a mãe passou o A para a criança, certo? Porque veio esse A aqui e formou a B. Mas a criança é do tipo B. Isso significa que a criança é Bzinho, porque a mãe passou um Izinho para ela. Porque se a mãe fosse azão, só ia ter A para passar e a criança ia ser obrigatoriamente AB. Mas não foi isso que aconteceu, a criança nasceu B. Isso significa que o Izinho veio da mãe. Então a gente desvendou o genótipo da mãe e do pai da criança. Então, pegando o cruzamento da mãe e do pai da criança, eu coloquei o pai em verde, a mãe em vermelho, e aí eu fiz a distributiva B com os 2 R's, tá vendo? E I com os 2 R's, depois A com os 2 R's e I com os 2 R's, formei as 2 colunas, e aí eu fiz cada cruzamento individual, deu os 16 cruzamentos. E aí ele quer saber a probabilidade desse casal ter uma criança AB, então vamos lá, AB com RH positivo, ou seja, AB com Rzinho, porque Rzinho é RH negativo, certo? Recessivo é negativo, então tem que ser AB com Rzão, aqui AB com Rzão, aqui AB com Rzinho, só tem essas duas possibilidades, então é 2 de 16, 2 de 16, que simplificando dá, dividindo por 2 em cima e embaixo, dá 1 sobre 8, certo? Então, 1/8 é o gabarito, 1/8, letra C. Bom, vamos lá agora para a questão 6, certo? O enunciado da questão 6 fala que as flores vermelhas, elas são com o gene dominante. Aí eu chamei de vezão, porque é do nome vermelha. E as flores brancas é o mesmo gene da vermelha, só que recessivo. A mesma coisa com longas. Longas é o dominante e o recessivo da curta, certo? Então eu chamei de V e de L, que é de vermelhas e de longas. E aí ele fala que o cruzamento entre plantas heterozigóticas para os 2 caracteres, então aqui eu cruzei, tá vendo? Vzão, Vzinho, Lzão, Lzinho, porque tem que ser heterozigótica para os 2 caracteres, ele quer 2 plantas heterozigóticas para os 2 caracteres. Resultaram de 320 descendentes. Desses, espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas seja, então, depois de fazer a distributiva, né? Para colocar aqui na tabela em dupla, primeiro, os alelos, né? O primeiro Vzão distribui com os 2 L's, o segundo Vzinho distribui com os 2 L's. É a mesma coisa com o outro. Aí você faz o par de duplas e faz o cruzamento certinho na tabela. Não precisa estar na mesma ordem que o meu, porque vocês só tem que achar o mesmo resultado, certo? Quem já respondeu vai verificar a mesma coisa. Como ele quer flores vermelhas e folhas curtas, então ele quer Vzão, que tenha Vzão, e para ser curta tem que ter 2 Lzinhos, né? Então vamos procurar logo aqui 2 Lzinhos, aqui 2 Lzinhos.
E tem o Vzão. Então, essa pode. 2 Lzinhos. E tem o Vzão também. Então, essa também pode. Deixa eu ver, tem mais um. Aqui. Aí tem o Vzão e 2 Lzinhos, certo? Então, ao todo, são 3. 3 de 16. Então, na tabela, é 3 sobre 16. Certo? Só que a proporção é 3 de 16. Só que ele não teve 16 filhos. Ele teve 320. Então, a gente tem que multiplicar por 320. A probabilidade pelo tanto de filhos que ele teve, certo? E aqui vai dar 320 sobre 1, né? Porque todo número está sobre 1. E aí você faz multiplicação de frações. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Que vai dar 320 vezes 3 dá 960. Sobre 16. E 960 dividido por 16 dá 60. Certo? Que é a alternativa letra B. Questão 7. A questão 7 fala do heredograma, que tem os 2 meninos são hemofílicos e fala que a hemofilia é recessiva, ligada ao cromossomo X, certo? Por isso que tem mais homens afetados. Por quê? Porque é uma herança ligada ao X e o homem só tem um X. Então, ele tem muito mais chance de ter, de receber essa herança recessiva e de manifestar ela, porque não tem um dominante. Ele só ganha o recessivo, o X com o recessivo. Ele não tem um outro X que pode ser dominante ou recessivo para balancear. Então, o homem tem mais chance de ser acometido por isso, conforme vocês viram na aula de Marcos. E aí, na letra A, ele pergunta qual a probabilidade de uma segunda criança 2,4 e 2,5 seja afetada. Então, aqui, ó, na fileira 2, o número 4 e 5. Então, se a gente sabe que a doença é recessiva, então sabemos que esse daqui é azinho, né? Porque ele é o afetado. Então, os pais vão ser azinho. Os dois, porque cada um tem que doar um alelo recessivo para o filho. E eles são normais, então ele tem que ter o dominante. E aí, ele pergunta qual é a probabilidade de que uma segunda criança seja afetada. Então, a gente tem que fazer o cruzamento dos dois pais, tá vendo? Azinho com azinho. Então, como só tem 2 alelos, eu só colocar os 2 alelos, né? Cruzamento normal, simples, azinho, e fazer o cruzamento do pai com a mãe. E aí, você vai perceber que o afetado é 1/4, certo? A chance de que a criança seja afetada já estava aqui respondida, nem prestei atenção. É 1/4. Então, esse é o gabarito da letra A. Porque só um filho dos 4 saiu recessivo. Qual a probabilidade, letra B, qual a probabilidade de 2 ser portadora do alelo que causa a hemofilia? De 2,2. Então, vamos ver aqui. 2,2, certo? Os pais de 2,2, eles são azinho. Por que eles são azinho? Porque são os 2 normais e tem um filho afetado, certo? Então, qual a probabilidade dessa filha daqui nascer afetada também? Nascer portadora do gene, ou seja, ela ser azinho, porque ela é normal, então ela pode tá portando o gene azinho, certo? Aí, fazendo o cruzamento dos 2 pais, o mesmo cruzamento de cima, a gente só tem que ver qual é a chance dela ser portadora, que é esse daqui, aqui ela é portadora, se ela vir azinho, e aqui também, nesse caso, ela é portadora. Então, 2/4 de chance dela ser portadora. E agora, a letra C. Se o avô materno de 2,4 era afetado, qual era o fenótipo da avó materna? Justifique. Então, vamos lá. 2,4, certo? Então, os avós maternos ficaram aqui, nesse espaço. E ele falou que o avô era afetado, certo? Então, o avô, que eu botei de verde, vai ser azinho. Logo, a avó vai ter que ter o azão para passar para a filha. Porque a avó mandou o azão e o avô mandou o azinho, certo? E aí ele pergunta qual é o fenótipo da avó materna. A avó materna tinha fenótipo normal, porque ela tem um azão. Então, automaticamente, mesmo sem saber, ela poderia ser azão, ou poderia ser azinho, mas não ia mudar, porque ela ia continuar com o fenótipo normal, certo? Agora vamos para a questão 8. A questão 8, ela fala do albinismo, e aí tem um heredograma, e é para você dizer se ele é dominante ou se ele é recessivo.
Observando aqui, a gente já vê aquela característica. Pais normais com filhos afetados significa que os filhos são recessivos. Porque os pais teriam que ser heterozigotos para passar para o filho. Se a doença fosse dominante, os pais seriam afetados também. Então, todo casal de pais normais com filho afetado demonstra uma herança recessiva. E aí, na letra A, ele fala: o albinismo é um caráter dominante? Não, é recessivo. O albinismo é um caráter dominante? Não. O albinismo é um caráter recessivo, na letra C, certo? Sendo os indivíduos de número 2 e 6 heterozigotos. Então, vamos ver, o 2 é heterozigoto, vamos ver o 6. O 6 não tem os pais dele, né, pra dizer, mas tem o filho, que é o 8, a filha. Então, se essa filha, ela é recessiva, se o 6, se o 6 ele não é afetado, porque ele tá branco, então ele não é afetado, e ele teve uma filha afetada, isso significa que ele é heterozigoto pra hemofilia. Porque ele é normal, mas ele passou o gene da doença pra filha, certo? Então, aqui a letra C é a letra correta. Tanto o 2 quanto o 6 são heterozigotos. A letra D tá errada, porque tá falando que o albinismo, os indivíduos normais, o albinismo é um caráter recessivo, tá certo, sendo os indivíduos normais todos heterozigotos. Não necessariamente. Os indivíduos normais pró-albinismo pode ser esse daqui, ó, pode ser dominante. Não precisa ser, pode ser azão ele. Ele não precisa obrigatoriamente ser heterozigoto. E letra E. O albinismo é um caráter dominante porque o indivíduo do número 4 é albino, filho de pais normais. Não, ele não é caráter dominante. Ele é recessivo justamente porque o indivíduo número 4 é albino, filho de pais normais, como eu falei. Toda vez que os pais forem normais e o filho for afetado, a doença é recessiva. Então, vamos lá, questão 9. Dá esse heredograma aqui, certo? E ele não diz qual é a herança. Ele só diz que os afetados são os pretos e os não afetados são os brancos, certo? E aí, de acordo com as leis de Mendel, você tem que afirmar. E aí, essa herança, ela vai ser recessiva ou vai ser dominante? Como é que você sabe? Bom, tem dois indicativos aqui de que essa herança é uma herança recessiva. O primeiro indicativo é que está pulando gerações, tá vendo? A geração 2 e a geração 4 não tem nenhum afetado. E esse pulo de geração, alternância de gerações que chama, é uma característica de heranças recessivas. E a outra característica é que tem pais normais gerando filhos afetados. Então, esses pais aqui, eles são heterozigotos, certo? Porque eles têm que mandar cada um azinho para o seu filho. E esse azinho não influencia neles, porque eles são normais. Então, eles não são afetados e têm filhos afetados. Isso é um indicativo de que os pais são heterozigotos dominantes. Heterozigoto tem que ser dominante, né? Mas, enfim. Vamos ver quais são as perguntas. A letra A está falando, o indivíduo 2,1 é homozigoto. Então, 2,1 é homozigoto? Não, falso. A gente já viu que ele é heterozigoto porque ele é normal, então ele tem que ser azão. E tem que ter um azinho para mandar para os filhos dele, já que os filhos dele são afetados. A possibilidade de 2, 3 ser heterozigoto é aproximadamente... Vamos calcular a probabilidade no final, porque aí é mais fácil. Se a gente não achar a alternativa correta, a gente volta e calcula para poupar tempo. O gene responsável pela expressão da característica é holandrico. Um gene holandrico é um gene restrito ao sexo, ou seja, é um gene que está somente no cromossomo Y. É um nome para característica, para herança restrita ao sexo. E isso significa que só os homens teriam essa característica, certo? Então não tá acontecendo, né? Os dois sexos contêm a característica holandrica. E aí na letra D ele fala que o indivíduo 3,8 é homozigoto dominante. 3,8, vamos ver se ele é homozigoto dominante. Bom, ele tem que ser dominante porque ele é normal, certo? Mas aí, vamos ver os pais deles, pra gente saber ele. Os pais deles são os dois normais, então os dois têm que ter azão. Porque a gente já sabe que a herança é recessiva, porque tá pulando gerações, e porque pais normais geram filhos afetados. Então a herança é recessiva. Mas esses pais são normais, e eles têm que ter os dois o azinho, né? Porque os dois são normais, e tem que passar o azinho pra esse filho aqui, ó, pra essa filha, que é afetada. Então, o pai pode ter mandado o azão e a mãe mandou quem? Qualquer um dos dois. Então não dá pra dizer, não dá pra ter certeza. Esse 8 aqui tá indefinido, não tem como saber. Não dá pra marcar essa alternativa. Letra E. O indivíduo 4,1
pode não possuir o gene responsável pela expressão da característica afetada. O gene 4-1 pode não possuir. Pode não possuir? Não, ele tem que possuir obrigatoriamente. Eu dei uma bugada. Ele tem que possuir obrigatoriamente, porque o pai dele é afetado. Então, o pai dele tem azinho pra mandar pra ele. Só isso que ele tem e não pode mandar mais nada. Então, obrigatoriamente, ele vai ter um azinho. Se ele é normal, é porque a mãe mandou o azão. Então, ele é azinho. Então, ele não pode não possuir, porque o pai dele é afetado. Só tem isso pro pai mandar. E aí, letra B, né, que foi que ficou, que é a alternativa correta. 2-3, a probabilidade de 2-3 ser heterozigoto. Certo? Que é esse daqui. De 2, isso aqui, de 3-2. É esse daqui. A gente já sabe que ele é normal, né? Já dá pra ver aqui. E os pais dele são heterozigotos. Então, vamos fazer o cruzamento dos pais dele. Aqui, ó, azinho com azinho. Aí você faz o cruzamento, vai dar lá as 4 possibilidades. Certo? Azão. E aí, você risca a probabilidade dele ser azinho. Por quê? Porque ele já tá nascido, já tá vivo e ele é saudável. Se ele é saudável, se ele não tem a característica, isso significa que ele não é recessivo, certo? Então, ele só pode ser essas 3 coisas aqui, ó. Então, 2 delas é o que a questão tá pedindo, né? Que é heterozigoto. São 2 de 3. Para ele ser heterozigoto, tem 2 chances em 3. Porque essa daqui tá descartada. Porque a gente já sabe que ele não é recessivo. Então, 2/3 de chance, que é 0,66. Que dá 67% aproximadamente. Então, tá correto essa alternativa, a letra B. Questão 10 agora. Ele dá um heredograma e não diz também qual é o tipo de herança. Certo? Você vai perceber que é uma herança dominante porque ela está presente em todas as gerações. Como eu falei, se pula geração, como o Marcos falou, na verdade, se pula geração, é recessiva. Se está presente em todas as gerações, é uma herança dominante. Certo? Então, todo mundo que for afetado, todo mundo que for pintado de preto, ele vai ter o alelo dominante. Todo mundo que for branco vai ser recessivo. Então, todos os branquinhos aqui, recessivo. E aí, na primeira questão, ele está perguntando qual é o padrão de herança nessa genealogia? É um padrão de herança autossômica dominante. Certo? E na letra B, ele pede para saber quem são as pessoas heterozigóticas. E justifique sua resposta. Bom, para ser heterozigótico, não vai poder ser os brancos, né? Porque a gente já sabe que os brancos são todos recessivos. Então, eles são homozigóticos. Então, vamos nos pintados de preto para a gente ver. Esse daqui vai ser heterozigoto porque tem filho recessivo, né? Então, se branco é recessivo, ele tem um filho recessivo. E se esse filho tem recessivo, é porque veio um recessivo do pai e outro da mãe. Então, o pai tem que ter o recessivo aqui. Agora, essa mãe aqui, essa moça aqui, ela é azão, certo? E ela teve filho recessivo também, tá vendo? Então, ela tem que mandar o gene recessivo para esses filhos, logo ela tem que ter. Esse daqui, ele vai ser dominante também, porque ele tá pintado, ele é afetado. E ele recebeu da mãe o dominante, certo? Então, do pai, ele só pode ter recebido o recessivo, já que o pai é branco, o pai só tem azinho para mandar para ele, certo? Então, ele é azinho também. Esse daqui é o outro preto, pintado, né, de preto. Ele é azão e o azinho veio do pai também, né? Mesma coisa. Porque a mãe que mandou o azão pra ele. E o pai mandou o quê? Azinho. Porque o pai tá pintado de branco. Então, significa que o pai não é afetado. Então, o pai vai ser recessivo. Só tem recessivo pra enviar pro filho. Agora, esses dois daqui de baixo, vamos ver. Vai ser todo mundo azão, né? As duas meninas. E também vai ser azinho. Porque, ó, a mãe é recessiva. Então, a mãe só tem recessivo pra enviar. Aqui a mesma coisa, ó. O azão veio do pai dos dois. E a mãe mandou o alelo recessivo. Então, todo mundo que tá pintado, que é afetado, vai ser o heterozigótico. Vai ter fenótipo, genótipo heterozigótico. Certo? Então, vocês vão anotar aí, ó. 1, 2, 3... 3-3 e 3-6 e 4-1, 4-2, 4-3 e 4-4, certo? Não vou anotar não, senão vai tomar meu tempo
Vai ficar muito grande essa aula. Então, todos os pintados, todos os pretos são heterozigóticos. Letra C. Explique quais os indivíduos do heredograma permitiram chegar à conclusão da letra A, a autossômica dominante. Todos os indivíduos que estão pintados, porque como eu falei, a conclusão aqui não tem alternância de gerações. Certo? Então todo mundo aqui, ó, todos os indivíduos afetados, deu a entender que era uma herança dominante. Certo? Autossômica dominante, porque não está tendo alternância de gerações. Aí na letra D ele pergunta qual a probabilidade do indivíduo 3,2 ter um próximo filho com genótipo afetado. 3,2. O 3,2 ele é homozigoto, certo? Azinho, e tá casado com homem heterozigoto, certo? Então é um heterozigoto com um homozigoto, que a mãe e o pai é heterozigótico. Aí quando a gente faz o cruzamento, dá assim. Azinho. E ele quer saber filho com fenótipo afetado, né? Então são esses dois aqui, que é afetado, porque afetado é dominante. Então é 2/4. 2 de 4, que simplificando dá 1/2. Letra D. E é isso, acabou. Muito obrigada para quem assistiu e qualquer dúvida, lembra, só me chamar no WhatsApp que eu posso reexplicar. Quem tiver dúvida de distribuição de gametas, desse quadro aqui, como é que faz, que não entendeu direito, me chama que eu faço uma explicação bem detalhada sobre isso. Porque eu estou considerando que vocês assistiram a aula, que vocês já sabem essa parte aqui de distribuição.